Amém, irmãos? Jesus é nosso Senhor. A mensagem dessa semana tem um título muito especial que precisa ser impactante na nossa vida e no nosso viver. O título da mensagem dessa semana, irmãos, é A Vinda de Cristo é Certa. Está baseada no versículo de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 a 18, que diz assim: Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada da trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Aqui nós vemos que, naquela época, a igreja em Tessalonicenses, muitos irmãos estavam sendo perseguidos e até mesmo martirizados. E isso causou um certo desconforto, causou nos irmãos algum tipo de sentimento. E agora? O que aconteceu com o irmão? Aí Deus aqui nos mostra, irmãos, que os irmãos estavam apavorados, vamos dizer assim. Mas o nosso Deus, Ele é maravilhoso. Ele é um Deus que traz sempre uma palavra para mim e para você de consolo, de motivação, de alegria. Ele disse assim, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós os vivos. Olha o que ele diz no versículo 13 desse capítulo. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Irmãos, aqui Deus afirma que eles não morreram, mas dormem. Louvado seja o Senhor. Somos um povo que tem esperança, porque o nosso Deus é o Deus de toda esperança, é o Deus de toda consolação. Ó Senhor Jesus! Irmãos, olha só o que o Senhor falou nesse versículo, que nós não podemos ser ignorantes, precisamos conhecer aquilo que está no coração de Deus, conhecer aquilo que Deus tem preparado para mim e para você. Que nessa manhã o Senhor possa revelar mais esse mistério para nós, a sua vontade. E no versículo 17 diz assim, vamos dizer de novo, depois nós os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Aqui nós sabemos que fala depois da grande tribulação, né? E todos nós, tem um versículo que fala em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10, que diz assim, porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Aqui nos mostra, irmãos, que precisamos hoje ter um viver que expressa, um viver que ama, um viver que se prepara para esse dia. Porque todos nós vamos comparecer perante o tribunal. Mas nessa manhã, irmão, nós precisamos algo mais, almejar algo mais. Nós precisamos almejar sermos arrebatados até o terceiro céu, fazer parte do Filho varão. Ó Senhor Jesus, é isso que o Senhor quer para mim e para você. Por isso que o irmão, nessa semana, ele trouxe uma palavra por meio do Senhor, uma palavra profética, que nos ajuda, que nos incentiva e que nos adverte a ter um viver de uma forma intensa na presença do Senhor. Vamos ler Gênesis, capítulo 25,
Gênesis 25. Eu vou ler a partir do versículo 19. Diz assim: são essas gerações de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque. Era Isaque de 40 anos quando tomou por esposa Rebeca, filho de Betuel, o arameu, de Padã Arã, e a irmã de Labão, o arameu. Isaque orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril, e o Senhor lhe ouviu as orações, e Rebeca, sua mulher, concedeu. Versículo 22. Os filhos lutavam no ventre dela. Então disse, se é assim, por que vivo eu? E consultou o Senhor. Irmãos, aqui nós vemos que Esaú e Jacó foi concedido por meio de um milagre. Rebeca era estéril, mas o Senhor ouviu a oração. Isso mostra que o nosso Deus é um Deus que ouve as nossas orações e atende a nossas orações. Louvado seja o Senhor, Senhor Jesus. E o versículo 23 diz assim: respondeu-lhe o Senhor: 2 nações há no teu ventre, 2 povos nascidos de ti se dividirão. Um povo será mais forte que o outro, e o mais velho lhe servirá ao mais moço. Senhor Jesus, aqui nos mostra que desde o ventre o Senhor já tinha escolhido Jacó, né? Cumpridos os dias para que se desse à luz, eis que se achava gêmeos no seu ventre. Saiu primeiro ruivo, todo revestido de pelo, por isso lhe chamaram Esaú. Depois nasceu o irmão, segurava com a mão o calcanhar de Esaú. Por isso lhe chamaram Jacó. Era Isaque de 60 anos quando Rebeca lhe deu a luz. Então nós percebemos que Esaú nasceu primeiro, que ele era mais forte. Mas mesmo assim, Jacó nasceu segurando o calcanhar, porque ele queria a primogenitura. Desde o ventre ele lutava por isso. E no versículo 27 diz assim: cresceram os meninos, Esaú saiu perito caçador, homem do campo, Jacó, porém, homem pacato, habitava em tendas. Irmãos, aqui nós vemos que 2 pessoas morando na mesma casa, mas com viver diferente. Isaque amava Esaú, porque se saboreava de sua casa. Rebeca, porém, amava Jacó. Olha, observa agora o versículo 29. Tinha Jacó feito um coziado, quando, esmorecido, veio do campo Esaú. Ele disse: peço-te que me deixes comer um pouco desse cozinhado vermelho, pois estou esmorecido. Daí chamar-se Edom. Irmãos, Esaú chegou faminto e pediu para Jacó: me dá um pouco dessa comida. Se algum irmão, se o seu irmão chega na sua casa e te pedir comida, nós prontamente vamos dar comida para o nosso irmão. Mas aqui algo diferente. Lhe disse: peço-te que me deixes. Disse assim, ele disse: peço que me deixe comer um pouco desse cozinhado vermelho, pois estou emborecido. Dar-se chamar. Versículo 31. Disse-lhe Jacó: vende-me primeiro o teu direito, olha a expressão, o teu direito de primogenitura. E ele respondeu: estou a ponto de morrer, e te me aproveitará o direito de primogenitura? Senhor Jesus. Irmãos, olha só que situação, né? Jacó, ele almejava, ele tinha essa meta de ser o primogênito. Isso estava no coração dele. Ao passo que o que Esaú fez? Versículo 33. Então disse Jacó: vende-me primeiro. O 34. Deu, pois, Jacó a Esaú pão e cozinhado de lentilha. E ele comeu, bebeu, levantou e saiu. Assim, desprezou Esaú o seu direito de primogenitura. Irmãos, olha, agora nós vamos ler o resultado disso em Romanos, capítulo 9. Tem um versículo muito precioso que o Senhor precisa revelar para nós essa manhã. Romanos 9, versículo 13, diz assim: como está escrito, amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Olha que versículo, irmãos. Desde o ventre, Deus tinha escolhido
Jacó. Irmãos, Deus escolheu você. Deus escolheu a mim. Deus escolheu cada um de nós. Louvado seja o Senhor. Nós somos os escolhidos do Senhor. Isso não é maravilhoso? Irmãos, mas o que nós precisamos ver nessa manhã é que essa atitude de Jacó, de almejar, de querer tanto a primogenitura, fez com que Deus o amasse. Despertou no coração de Deus um sentimento de amá-lo. Isso não é maravilhoso, irmãos? Isso é maravilhoso. Olha a continuação do versículo. Porém, me aborreci de Esaú. Por que ele se aborreceu? Porque ele não valorizou aquilo que Deus tinha dado a ele. O viver dele, as atitudes, era uma atitude de quem não dava valor naquilo que era santo, naquilo que Deus deu para ele. E o relato disso está em Hebreus, outro versículo que nos dá também uma direção. Hebreus, capítulo 12, versículo 16 e 17, diz assim: nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual por um repasso vendeu o seu direito de primogenitura. Pois sabeis também que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas tivesse buscado. Profano tem um significado, né, irmãos? É aquilo que você pode desprezar, aquilo que é santo. Não lida, não dá importância para aquilo que é santo, para aquilo que Deus para aquilo que Deus te deu, aquilo que é santo. Ele vive e despreza, não dá atenção, não dá valor, tá certo? Então, a grande pergunta hoje que nós precisamos fazer é como que eu e você, que tipo de sentimento eu e você tem proporcionado no coração de Deus? É que Ele tem nos amado, tem nos selado o nosso viver diário, buscando essa primogenitura, ser um filho maduro, filho varão, ou nós temos aborrecido o coração de Deus? Qual que é a nossa realidade? Que o Senhor nos ilumine nessa manhã, que traga luz para cada um de nós. Tá certo, irmãos? Ó Senhor Jesus, por que, irmãos, que Jacó almejava a primogenitura? Se a gente for ver lá em Gênesis, voltando para Gênesis 25, lá tem um versículo, irmãos, que precisa encher o nosso coração de alegria, de todo gozo. Capítulo 25, versículo 5 diz assim: Abraão deu tudo que possuía a Isaque. Irmãos, Jacó queria a bênção. Ele queria tudo. Assim como Abraão fez com Isaque, Deus quer dar para você e para mim tudo. Ele quer nos abençoar. Ele quer dar para nós o reino. Isso é maravilhoso. No mundo cristão hoje, muitos irmãos possam estar buscando o presente de Deus, assim como Ismael recebeu. Mas nós, irmãos, buscamos algo mais. Nós buscamos o reino. Nós buscamos tudo aquilo que Deus quer dar para mim e para você. É isso que eu quero nessa manhã. É isso que eu quero todos os dias. É buscar tudo que esse Deus tem para mim. E isso possa brotar no coração de cada um de nós, esse sentimento. De todos os dias, buscar tudo. Tudo que o Senhor tem para nos dar. Louvado seja o Senhor. Ó Senhor Jesus. Por isso, irmãos, nós precisamos, nesses dias de hoje, para receber esse tudo de Deus, precisamos ser sóbrios, precisamos ser vigilantes. Senhor Jesus, por isso tem uma palavra de advertência para mim e você, que está em Mateus 24. Mateus capítulo 24, versículo 37. Diz assim: pois assim foi, assim como foi nos dias de Noé, também será na vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casava e dava-se em casamento, até que o dia em que Noé entrou na arca.
e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e levou a todos. Assim também a vinda do Filho do Homem, será a vinda do Filho do Homem. Então, versículo 40, então 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. O versículo 42, irmãos, porquanto vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isso. Irmãos, essa manhã nós precisamos desses pontos. Vigiar e considerar isso. Se o pai de família soubesse a que horas viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidardes, o Filho do Homem virá. Nesses últimos tempos, nós precisamos, irmãos, com intensidade, ficarmos apercebidos, vigilantes. Ó Senhor Jesus! Por isso, irmãos, ainda em Mateus 25, tem uma parábola que é muito conhecida por nós, que é a parábola das 10 virgens. Aqui nos mostra algo maravilhoso. Todas 10 foram chamadas. Todas 10 foram escolhidas. Não é verdade? Todas as 10 o Senhor chamou, o Senhor escolheu. Mas 5 teve um viver diferente. 5 teve um viver de entrega, um viver de redenção, de toda a sua vida. Aqui no versículo diz assim, né? 5 entre elas eram nécias e 5 eram prudentes. Nós sabemos que o azeite, aqui fala que as 5 prudentes, elas tinham óleo na lâmpada e também nas vasilhas. Essas eram as prudentes. O óleo representa o Espírito de Deus. E a lâmpada representa o espírito humano. E a vasilha representa a nossa alma. Irmãos, esses 5 aqui, elas tiveram um viver de realidade. Elas permitiram que a palavra que o Senhor falava entrasse para dentro delas e as transformasse. Mudasse a maneira de viver, de ver, de ouvir, de falar. Isso foi o que fez a diferença quando o noivo voltou. No versículo 13, diz assim, mais tarde, porque quando o noivo chegou, que abriu a porta, as 5 nécias pediu azeite para 5 prudentes. Elas falaram, não, vai e compra. Ou seja, tem um viver que expressa, que busca esse crescimento de vida. E elas saíram para ver se encontravam. E no versículo 11 diz assim, 10, e saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas, olha a palavra apercebidas, entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E o versículo 11 diz assim, mais tarde, chegaram as virgens nestas, chamando, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu, em verdade vos digo que não vos conheço. Irmãos, olha que situação, olha que frase dura, ouvir isso do Senhor. Eu não vos conheço. Para aquelas que foram honestas, que viveu de qualquer maneira, que não deu valor naquilo que Deus tinha dado a elas, a porta fechou. E ainda ouviu uma dura frase, eu não vos conheço. No versículo 12, o Senhor Jesus fala, mas ele respondeu, em verdade vos digo, que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Ó Senhor Jesus. Irmãos, por isso que nós precisamos, nesse dia, cada dia, vigiar. E olha o que o Senhor fala em Mateus 7. Eu queria ligar com esses versículos aqui. Mateus 7, versículo 21.
Mateus capítulo 7, versículo 21, diz assim: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que estás no céu. Então aqui o Senhor nos dá a direção, fazer a vontade do Pai, buscar esse reino, buscar ter um viver de realidade, valorizando a primogenitura, valorizando aquilo que Deus nos deu. Louvado seja o Senhor. Voltando para a 1 Tessalonicenses, versículo 5, 1 e 2, diz assim: irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como o ladrão à noite. Ó Senhor Jesus, vem como o ladrão de noite. A grande pergunta é, irmãos, como nós temos nos preparado para esse dia? Isso precisa impactar o nosso ser. Como eu e você tem nos preparado. Essa palavra é uma palavra que o Senhor está trazendo para nós tão forte. Esse alimento diário. Para cada um de nós nos despertar. Senhor Jesus, nesses dias, Senhor. E o versículo 3 diz assim: quando andares dizendo paz e segurança, eis que lhe sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto. Aqui está para dar a luz, e de nenhum modo escaparão. Senhor Jesus, irmãos, esse versículo fala da grande tribulação, né? E aqui fala que já está acontecendo, né? Já tem alguns países lá no Emirado Árabe que já está fazendo acordo de paz. Mas quando concretizar tudo e tal, tudo, os irmãos conhecem, irmãos, a igreja vai ser perseguida. O filho varão precisa estar sendo arrebatado, irmãos. Hoje é a nossa oportunidade, né? Por isso que o Senhor fala uma palavra para nós essa manhã tão especial. Ele fala aqui em 1 Tessalonicenses 5, no versículo 4, a necessidade de vigilância. Ele diz: mas vós, irmãos, Zé Roberto, Miguel, Nilza, mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia como ladrão vos apanhe de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite, nem das trevas. Ó Senhor Jesus, assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Louvado seja o Senhor. Senhor Jesus, vigiai. Não dormimos. Nós não podemos dormir, irmão. Nós precisamos vigiar. Ó Senhor Jesus. E aqui fala no versículo 7. Ora, os que dormem, dormem de noite. E os que se embriagam, é de noite que se embriagam. O estado deles é de entorpecimento. Eles estão parados, paralisados. Irmãos, olha o versículo 8, diz assim: nós, porém, louvado seja o Senhor, nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Irmãos, olha que maravilha desse versículo. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios. Irmãos, para sermos sóbrios, precisamos tomar a couraça. A couraça, ela nos cobre o nosso peito, né? E a função é proteger o nosso coração. Do nosso coração, aqui fala aqui, ó, no versículo, fé, amor. Fé e amor está relacionado com o nosso coração. E nós vamos tomar essa couraça. E continuando o versículo, fala como capacete a esperança da salvação. O Senhor proteger a nossa mente, para que a nossa esperança não seja atrapalhada, danificada nesses tempos finais. Por isso que nós precisamos tomar essa armadura de Deus, nos proteger. Amém? Louvado seja o Senhor. Ó Senhor Jesus.
Então, por isso, irmãos, que nós precisamos dessa estrutura, que é o tripé que os irmãos trouxe para nós de uma maneira tão maravilhosa, que é da fé, né? Que é o viver da vida cristã normal, que é fé, amor e esperança. São essas três, é a base, para que eu e você podemos correr essa corrida e a chegar até no final. Não é correr e parar no meio, é correr e chegar até o final, sermos um vencedor, sermos arrebatados ao terceiro céu. Louvado seja o Senhor. E ainda mais, 2 Pedro, capítulo 3, versículo 7, diz assim: ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra. No versículo 5 fala: porque deliberadamente esquecem de que longo tempo houve céus bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus. Então, o versículo 7, o nosso irmão, o apóstolo Pedro, nos fala que a palavra é que trouxe todas as coisas à existência. É a palavra de Deus que trouxe o universo, que fez todas as coisas. Louvado seja o Senhor. E aqui fala, irmãos, tem sido entesourado para fogo, estando reservado para o dia do juízo, destruição dos homens ímpios. Versículo 8. Há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer. Irmãos, não devemos esquecer que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. E o versículo 9, ó Senhor Jesus, não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguemos ao arrependimento. Irmãos, o nosso Deus, ele é um Deus longânimo. Ele está hoje cheio de amor, nos esperando, nos levantando dia a dia, nos incentivando, nos motivando a correr essa corrida, a não desprezar aquilo que ele tem nos dado diariamente. Ele é longânimo, por isso que ainda não voltou. Ó Senhor Jesus, olha que maravilha, olha que amor, irmãos. Mas no versículo, e nos levando ao arrependimento. E no versículo 10 diz assim: virá, entretanto, como ladrão, o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão, abrasados também a terra, e as obras que nela existem serão atingidas. Versículo 11. Visto que todas estas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade. Irmãos, ele está falando de viver de um santo procedimento e piedade. É pedir ao Senhor todos os dias: Senhor, trabalhe em mim a tua vida, para que eu possa se manifestar, para que eu possa manifestar no meu viver, ter um viver de Deus manifestado na carne, um viver de piedade, um viver que não seja eu, mas o Senhor em mim. Oh, Senhor, eu almejo por isso, é ter esse desespero diante do Senhor. Irmãos, e dessa forma, o versículo 12 diz assim: esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasadores se derreterão. Aqui fala nesse versículo, né, de esperar e apressar a vinda do Senhor. Então, desfrutando com o irmão, ele trouxe luz para nós. Esperar está relacionado do lado de Deus. Aquilo que Deus fez, faz e fará para mim e para você. O que eu posso fazer é esperar. Não tem mais o que fazer. É só aguardar, esperar no Senhor. Mas, por outro lado, apressar, sim, eu e você podemos apressar. Por meio do nosso viver, por meio de buscar fazer diariamente a vontade do Senhor, pregar o Evangelho, viver nessa terra com os olhos voltados para os céus, irmãos. Olha, Senhor Jesus, e aqui o Senhor nos dá uma porção em Mateus 24, vou ler rapidinho para os irmãos. Mateus 24, como nós vamos apressar a vinda do Senhor. Mateus 24 diz assim, versículo
8, vamos ler o 8. Porém, tudo isso é princípios das dores. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos vão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Versículo 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor esfriará de quase todos. Irmãos, esse amor esfriará de quase todos está relacionado aos crentes, aos cristãos, aqueles que creem no Senhor. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Louvado seja o Senhor, aquele que perseverar até o fim. Irmãos, louvado seja o Senhor, que nós precisamos fazer e queremos fazer parte desse grupo, de aquele que perseverar até o fim. Versículo 14 diz assim: agora nós vamos ver aqui, irmãos, a questão de apressar a vinda do Senhor. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo. Os irmãos que estão aí descrentes, desanimados, querendo parar de correr, nós vamos pregar o evangelho do reino. Apresentar para eles esse evangelho que o Senhor revelou para nós. Louvado seja o Senhor, para testemunha a todas as nações. Então virá o fim. Louvado seja o Senhor. Quanto mais vem tribulações no mundo, mais perseguições, a igreja é aquela que prega o evangelho do reino para as pessoas que já têm o Senhor. Para aquelas que não conhecem o Senhor, é o evangelho da graça, para que elas possam ser salvas. Senhor Jesus, e chegue ao pleno conhecimento da verdade. Louvado seja o Senhor. Agora, irmãos, quando o Senhor nos chamou para essa corrida, Ele nos mostrou um caminho. E para chegarmos bem próximo dessa realidade, nós precisamos ver de que forma nós temos que correr. Em Hebreus 12, versículo 1, diz assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tal grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado, que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança. Irmãos, o Senhor nos chamou para essa corrida. E aqui fala que tem uma nuvem de testemunha. Então aqui tem um grupo, né, de testemunha, que é o Senhor, que é os anjos, que são os irmãos, que são as nossas famílias, que são os vizinhos. Todos eles estão olhando para nós, para essa corrida. Satanás, os anjos caídos, os demônios, todos eles estão olhando para essa corrida minha e sua. E tem um grupo aqui, que é o Senhor, os anjos, os irmãos, que está torcendo por nós, que está nos incentivando, que está nos motivando a correr essa corrida, que está nos chamando diariamente. O Senhor está nos chamando constantemente a correr essa corrida. Mas nessa corrida tem um grupo também, que é Satanás, os anjos caídos, os demônios, que quer nos enfraquecer, que é o peso e o pecado, que quer fazer com que nós diminuímos a nossa corrida através do peso. E o pecado nos embaraçando, nos prendendo, fazer com que eu e você nos sinta desclassificados, nos sinta incapaz de correr essa corrida. Muitas vezes, ou às vezes, nós sentimos essa corrida, esse tipo de sentimento. Mas isso é mentira, irmãos. O Senhor nos chamou para ser vencedor. O Senhor nos chamou para ser filhos varões, filho maduro. Por isso que nós precisamos, irmãos, correr essa corrida de uma forma espetacular. Lá em 1 Coríntios, capítulo 9, né, Paulo fala que da forma que devemos correr, é correr de tal maneira, é correr com meta, é de chegar, cruzar a linha, porque o Senhor está nos aguardando e nos chamando, né? Louvado seja o Senhor. E no versículo 2 diz assim: olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Aqui nos mostra, irmãos, que o Senhor, Ele está nos chamando. Ele está nos chamando para que eu e você corra essa corrida. Mas como nós vamos chamar? Como nós vamos correr essa corrida? Olhando firmemente para o Senhor. Meditando nessa palavra, o Senhor me deu um sentimento, irmãos.
É correr olhando com convicção, com grande certeza. O Senhor é um grande imã que eu e você não podemos desviar os olhos dele. Esse imã de amor que nos quer motivar diariamente a buscar ele. Tá certo? Louvado seja o Senhor. E ainda mais, irmãos, aqui fala, né, de correr olhando para ele. Eu me lembrei, quando o Senhor estava andando sobre as águas, Pedro olhou e disse, se és tu, Senhor, mande que eu venha até ti. Aí o Senhor, venha. E Pedro saiu andando sobre as águas. Mas a Bíblia relata que quando Pedro tirou os olhos, reparando na força do vento, ele começou a afundar, a submergir. E prontamente ele gritou, Senhor, salva-me! E o Senhor prontamente o levantou. Irmãos, situação a gente vê que quando a gente está numa tribulação, numa situação difícil, nós podemos gritar, Senhor, salva-me. E o Senhor prontamente vai nos tirar daquela situação. Porque se você for ver o quadro, Pedro era um grande nadador. Ele sabia nadar. A gente vê claramente em João 21, ele sabia nadar. Mas aqui ele afundou, mostrando que nessa situação só o Senhor podia salvar. Irmãos, é só o Senhor que pode nos salvar. Só o Senhor que pode nos tirar de toda e qualquer situação. Louvado seja o Senhor. Ó Senhor Jesus. Por isso, irmãos, louvado seja o Senhor por essa porção. Ele diz assim, olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, que está sentado à destra do trono de Deus. Ignomia é vergonha. Ele não fez caso daquela morte tão vergonhosa. E não se importou. Por quê? Porque ele nos amou, ele nos amava. O amor dele nos levou para a cruz. O amor dele é que nos motiva a correr essa carreira, a ser esse filho maduro. Louvado seja o Senhor. Por isso, irmãos, nessa manhã, versículo 3, considerai, pois atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fadigueis, desmaiando em vossa alma. Não podemos nos fadigar, nem desanimar, nem desmaiar. Precisamos correr. Precisamos buscar o reino. Louvado seja o Senhor. Por isso, irmãos, o Senhor diz para nós, não desista. Continue olhando para mim. Eu vou te levar, eu vou proporcionar. Estou te dando toda a minha vida para que você possa ser um vencedor. Não despreze, não troca. Quem ama não troca, irmãos. Se nós amamos o Senhor verdadeiramente, amamos a sua vinda. E isso é que nos motiva, é isso que nos leva a prosseguir. E ainda mais, em Apocalipse, capítulo 11, eu queria ler para os irmãos esse versículo. Apocalipse, capítulo 11, versículo... Desculpa, irmãos, capítulo 12, versículo 11, diz assim, 12 e 11. Eles, pois o venceram por causa do sangue do Cordeiro. Irmãos, esse versículo me trouxe muita alegria. Porque aqui nós vemos que os vencedores, ele era igualzinho eu e você. Eram pecadores. Eles eram igualzinho nós, fracos, frágeis. Mas aqui, eles mostram um caminho que nós precisamos diariamente praticar. Aplicar o sangue e nos voltar para o Senhor. Errou? Peça perdão para o Senhor. Não desanime, não pare essa corrida. Aplique o sangue. E ainda mais, ele disse assim, e por causa da palavra do testemunho, a palavra do testemunho que deram, eles tinham viver. A palavra trouxe neles uma mudança, uma transformação. E ainda mais, diz assim, mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Isso precisa ser a minha realidade, a realidade dos irmãos. Tomar a cruz diariamente. Não amar a mim. Não amar a mim mesmo. Para mim, é cruz. Para os irmãos, é misericórdia. Para nós, para mim, holocausto. Mas para o irmão, é misericórdia. Louvado seja o Senhor. Isso precisa impactar o nosso ser. Isso precisa transformar o nosso ser.
Louvado seja o Senhor. E ainda mais, irmãos, conviver desse, em Apocalipse 19, versículo 7, diz assim: alegremo-nos e exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas, cuja esposa a si mesmo já se ataviou. Louvado seja o Senhor. Conviver desse, irmãos, a esposa, né, a noiva, ela já se ataviou, ela se preparou. Mas como que ela se preparou? Através do seu viver. O Senhor dava. Olha o versículo 8. Pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. O Senhor dava para elas. O Senhor dá para mim e para você. E o que nós fazemos? Os nossos atos, nós estamos moldando nossas vestiduras hoje. Louvado seja o Senhor. O Senhor dá, nós precisamos nos bordar. Ter um viver que expressa. Ter um viver que vai trazer o Senhor de volta. Oh, louvado seja o Senhor. Irmãos, ainda mais, eu queria ler mais um versículo com os irmãos. Olha a promessa que o Senhor tem para mim e para você. Irmão, nós precisamos encher o nosso coração de alegria. O Senhor precisa despertar em nós todo o sentimento de alegria, de busca, de intensidade, para que eu e você, possamos desfrutar de todas as promessas que Deus tem para mim e para você. Por isso tem uma promessa registrada em Lucas 12, 31 e 32, que diz assim: buscai, antes de tudo, o seu reino. E estas coisas vos serão acrescentadas. Irmãos, não preocupa, a situação está difícil para todos nós. Estamos passando por várias situações, várias tribulações. Todos nós estamos enfrentando. Mas que eu e você precisamos colocar os nossos olhos naquilo que é celestial, naquilo que é eterno. Por isso o Senhor fala para mim e para você: buscai, antes de tudo, o seu reino, e essas coisas vos serão acrescentadas. Versículo 32, louvado seja o Senhor. Não temais, ó pequenino rebanho, porque o vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Louvado seja o Senhor. O Senhor se agradou a dar o seu reino para mim, para você, irmãos. Por isso nós vamos buscar. E ainda mais, outra promessa para nós. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9. Diz assim: mas, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Louvado seja o Senhor. Os irmãos têm ideia desse versículo, dessa promessa? Não consigo nem imaginar, porque é isso que o versículo fala. Meus olhos nunca viu. Eu já acho tão lindo, tudo que o Senhor fez nessa terra, toda a sua criação é tão maravilhosa. E aqui está nos afirmando que há algo muito mais para aqueles que o amam. Louvado seja o Senhor. Eu quero fazer parte desse grupo. Eu quero que os irmãos também façam parte. Que o Senhor nos abençoe, irmãos. Para finalizar, para nos incentivar e nos motivar a correr essa corrida, eu queria ler um versículo que o nosso amado irmão apóstolo Paulo deixou para nós, uma referência de como correr essa corrida, que está em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 6, diz assim: quanto a mim, estou já sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegada. Irmãos, como nós temos que correr essa corrida? Combati o bom combate, completei a carreira, ele não parou, ele não desanimou. Talvez tenha irmãos que correram 10 anos, 30 anos, 40, e pararam no meio caminho. Irmãos, essa corrida não é uma corrida de 100 metros. Essa corrida é uma corrida de maratona. É que você tem que correr com perseverança e com fé, até cruzar a linha de chegada. Amém? Louvado seja o Senhor. E aqui ele fala: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Então, nessa corrida, algo que nós precisamos guardar é a fé.
No versículo 8 diz assim: já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. Irmãos, louvado seja o Senhor, que o versículo não para. Ele diz assim: e não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda. Há esperança para mim e para você. Louvado seja o Senhor. Precisamos correr essa corrida, combatendo o bom combate e guardando a fé. Eu paro por aqui e agradeço ao Senhor e aos irmãos por essa palavra maravilhosa que Ele trouxe a nós. Louvado seja o Senhor.